Oi galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro, e hoje é dia da gente falar dos meus 17 livros do Stephen King para 2026. Se você não acompanha o canal há muito tempo, eu faço uma leitura em ordem cronológica dos livros do Stephen King, em que eu leio um por mês, né, todos os mais de 80 livros que ele tem, desde aí de 2020, se eu não me engano, então já faz mais de 5 anos. Estou quase chegando na reta final, faltando aí alguma coisa, acho que mais ou menos até metade do ano que vem, em teoria o cronograma vai, só que tem alguns livros que do ano passado que eu acabei não conseguindo ler, e desse ano eu coloquei, em vez de 12 livros, eu coloquei 11, para começar então voltar e retomar o cronograma a partir de fevereiro. Eu vou citar então aqui um pouquinho dos livros, quais são esses livros, né? Um pouquinho da sinopse e o que eu espero deles. Vamos ver se não deixa esse vídeo tão longo assim. O primeiro da lista que ficou para trás é Joyland, que era um livro que eu tava, nossa, maluca para ler, porque eu realmente tinha muitas expectativas, porque acho que é um livro que todo mundo que entra em contato gosta bastante. Esse aqui também já estava nessa lista, mas no momento que eu tô gravando o vídeo eu já terminei a leitura dele. Enfim, vai trazer aqui uma história de meio que fantasmas, como se passa aí um rapaz que vai trabalhar num parque de diversões e vai ter aqui um mistério de uma moça que foi assassinada lá. É bem legal, bem bacana, já adiantando. Vou trazer resenha aqui pro canal e pelo menos um de 17 já foi. Na verdade, foram 2 de 17, que é O Vento pela Fechadura, que também ficou para trás do ano passado, que vai ser aqui basicamente um conto, uma história, né, do mundo da Torre Negra, que vai se passar entre o 4º e o 5º volume. Então a gente vai ter acesso aí a algo que acontece com os personagens e vai retomar aí 2 histórias do passado. Bem interessante, gostei. Genuinamente acho que o Roland adolescente funciona melhor que o Roland adulto para mim. Também, não, na verdade, ainda não trouxe para o canal as resenhas dos 3 últimos livros da Torre Negra. Até o 4º tem resenha, mas do 5º para frente não tem. E vou trazer também esse aqui quando eu conseguir começar a dar vazão nas resenhas que eu tenho escritas e não gravadas. Essa ordem desses 6 livros que eu estou devendo no ano passado, eles estão em ordem de tamanho de livros, não necessariamente da ordem certa do cronograma. Mas então o próximo é Escuridão Total Sem Estrelas, que é um livro aí que vai trazer 4 novelas, se eu não estou errada. Eu tenho um pouco de dificuldade às vezes com os contos, as novelas não necessariamente, mas os contos do King eu puxo um pouco mais. Mas eu estou bastante empolgado porque eu sei que tem histórias aqui, né, bem boas, que tem aí acho que até adaptações, se eu não me engano, então é uma das que eu tô devendo e olha, essa edição é maravilhosa. Outro que eu estou muito fissurada para ler também de dívida do ano passado é o Doutor Sono. O Doutor Sono aí vai ser a continuação, né, do Iluminado com o personagem do Danny adulto. É só isso que eu sei, é só isso que eu quero saber também. Não estou só com vontade de ler o livro, mas também estou com vontade de assistir o filme, que também foi muito bem recebido, eu acredito, na época, com um ator que eu gosto bastante. Então, vamos ver o que vai trazer essa história aqui. Acho que vai ser uma das minhas provavelmente próximas leituras, talvez até antes de Escuridão Total Sem Estrelas. O próximo é um dos favoritos do King, que todo mundo que lê ama, enfim, maravilhoso, Novembro de 63. Eu sei que vai ser uma história que vai se passar no passado, na época do Kennedy. Também é a única coisa que eu sei que tem viagem no tempo, e é isso que eu quero saber, e tá ótimo. Esse daqui eu genuinamente estou numa fase que talvez os livros maiores estão me assustando um pouco para pegar assim logo de próximo, mas eu confesso que eu tô com muita dó de ler esse, porque eu só vou poder ler ele uma vez pela primeira vez. Então, eu sei que eu tenho certeza que eu vou gostar, então eu tô enrolando também por causa disso. E o último, que está atrasado, é o Sob a Redoma, ou Under the Dome, nessa versão que eu tenho aqui. Até comecei a ler, eu li umas 100 páginas, já gostei um pouco da escrita, né, era para ser um dos projetos do começo do ano, mas eu acabei mudando de ideia quando o ano virou e fui para ler livros mais curtinhos em vez de livros calhamaços. Mas vai entrar aí com certeza, vou ter que dar um jeito de sair essa leitura esse ano, porque eu quero muito chegar logo no cronograma do King atual para conseguir ler coisas que ele está lançando no momento, e espero que ele esteja com a gente aí por muito mais tempo, mas precisamos correr para ter certeza. Agora sim, entrando no cronograma de 2026, o primeiro deles é Revival. Eu não sei muito o que esperar de Revival, sinceramente, eu até tentei dar uma lida por cima, não sei se vai ter a ver com monstro, eu sei que tem um menino e não sei o que de um reverendo, mas também
Eu sei que é um livro que ele é um pouco mais viajado, pelo menos foi isso que eu já escutei dele, e eu espero que seja uma experiência única, porque nem sempre as experiências do King são as melhores possíveis, mas às vezes ele ganha pela peculiaridade. Então, eu acho que é basicamente isso que eu espero desse livro. E essa edição aqui, ó, com esse... Ai, é perfeito. Na sequência terá o Bazar dos Sonhos Ruins, que é um livro de contos. Livros de contos é o que mais me pega, então acho que não tenho muito o que esperar. Eu quero ver se eu vou conseguir diluir um pouquinho mais esses contos, talvez até já começar a dar, pegar, né, que seria no caso a leitura para março, porque ler vários contos em sequência me cansa muito e tira um pouco do brilho dos próprios contos. Então eu vou ver se eu consigo diluir ele um pouco mais do que só um mês, para não ficar tão pesada a leitura, mas vamos ver o que vem aí. Em abril temos A Pequena Caixa de Gwendy, que tá escrito aqui que é uma história que aconteceu em Castle Rock. Tá dizendo que Castle Rock testemunhou alguns eventos estranhos ao longo dos anos, mas existe uma história que nunca foi contada até agora. Então acho que vai ser legal, uma pegada assim, mais como, né, um conto, uma história à parte mesmo, curtinho para ajudar nós, porque né, tem uns calhamacinhos. Então, acho que vai ser uma história legal. Em maio vem uma leitura que eu estou muito, muito, muito ansiosa, que é Belas Adormecidas, que não é só escrito pelo King, mas também pelo Owen, né, que é o filho mais novo dele, é o mais novo, que vai trazer aqui meio que uma distopia, pelo que dá para entender, porque todas as mulheres, elas acabam desaparecendo no mundo. Basicamente, quando elas dormem, pelo que eu li aqui bem por cima, que também não quero muito detalhes, elas entram num casulo e caso esse casulo abra, elas viram monstros, alguma coisa assim. Então, muito rapidamente, todas as mulheres do mundo adormecem, né, e ficam nesses casulos. E o que aconteceria no mundo onde não existe mulheres, basicamente essa é a ideia do livro. É um calhamacinho aí, né, com suas 700 páginas para variar, mas eu tô muito interessada, principalmente também para entender essa parceria entre os dois, que é super legal. Em junho será a vez, então, de Outsider, que eu sei muito pouca coisa, tá escrito aqui, um crime indescritível e uma investigação inexplicável. Eu sei que tem alguma coisa a ver com um menino desaparecido, assassinado e um suspeito que é um cara influente da cidade, é isso que eu sei. E eu sei que a adaptação também é muito elogiada desse livro, então quero muito chegar. Agora, finalmente, eu acho que eu tô chegaria, né, aqui mais ou menos na metade do ano, nos livros que foram publicados estavam sendo publicados quando eu comecei o cronograma do projeto. Então, tá sendo bem legal essa experiência. Em julho será a vez de Ascensão. Esse livro aqui, eu sinceramente não sei nem o que esperar, eu só sei que ele é curtinho, parece ter uma vibe meio do espaço, não li nem a sinopse, mas é um livro que ele não é muito comentado e eu tenho uma impressão que ele não tem uma nota tão boa assim, então com a expectativa tão alta, mas ele é legal intercalar esses livros muito grandes com os pequenos, que dá um respiro na vida. Na sequência tem um que eu tô com muita vontade de ler, que é O Instituto. Eu sei que esse também aqui é um dos favoritos da galera. Se eu não me engano, o Instituto tinha sido recém-lançado quando eu comecei o projeto. O próximo é o primeiro que foi lançado depois que eu já tinha começado. E eu sei que a vibe desse aqui é uma vibe meio Stranger Things, então a ideia lá do laboratório que tem crianças que foram roubadas, desaparecidas, sei lá, e que eles fazem experimentos com essas crianças. Bem a ideia mesmo né, a personagem da Eleven do Stranger Things. Obviamente, falando sem ter lido nem a sinopse direito, então tô com bastante vontade de ler esse aqui, não vejo a hora de chegar, e acho que vai ser bem, bem, bem interessante. O próximo será, então, Com Sangue, que é um livro de 4 novelas que foi publicado, né? Comentei, foi o primeiro publicado depois que eu comecei o projeto. Ele vai ter 4 contos, sendo que 2 deles já têm a adaptação, que é O Telefone do Sr. Harrigan e A Vida de Chuck, que já foi publicado. E aqui vai ter um conto também da personagem da Holly, que é uma personagem que aparece originalmente na trilogia do Mr. Mercedes, que eu li ano passado, que foi maravilhoso, que inclusive o Mr. Mercedes entrou no meu top 10. Então, estou animada, eu não fico, nossa, super animada para ler livros de novelas e contos, mas por já ter 2 que foram vendidas adaptações, que geralmente, né, significa que são bons roteiros, e mais o conto da Holly, acho que vai ser uma leitura bem legal. Na sequência, leremos Depois, que para mim parece dos mesmos produtores de Joyland, acho que é uma história curtinha, que vai... Tá escrito aqui, um livro sobre os segredos que guardamos e os preços de desenterrá-los. Agora eu lembrei que vai ter majoritariamente a ver com uma criança que vê pessoas mortas.
Então, bem interessante, bem legal. Acho que vai ter essa vibe de Island por ser mais curtinho, uma história, né, mais desenvolvida, menos de 200 páginas. E já estou preparada para amar, porque parece uma história bem legal. Penúltimo do ano, Billy Summers, que vai trazer aqui um cara que ele é um assassino de aluguel, se eu não me engano, mas parece que ele só aceita o serviço se o alvo for realmente uma pessoa ruim. Eu gosto de ler o primeiro parágrafo das sinopses do King, porque não geralmente, mas aconteceu algumas vezes, principalmente depois de ter lido o livro, eu ir ler a sinopse e já entregar demais da história, mais do que precisava para você começar. Então eu leio basicamente, geralmente, a primeira, e parece bem legal. Eu lembro que quando saiu, os reviews foram bons e foi uma história bacana. Então, o clássico livro do King de 400, 500 páginas que eu geralmente amo e quero logo chegar no King do presente momento. E por último, um livro que não... Agora eu tô na dúvida se é escrito pelo King ou se é escrito pelo outro cara, e o terceiro vai ser escrito pelo King e pelo outro... não lembro. Que o nome deixa eu lembrar, A Pena Mágica de Gwendy, que vai ser a sequência, então, da misteriosa Caixa de Gwendy, ou A Pequena Caixa de Gwendy, que é o primeiro livro que é escrito pelo Stephen King. Então, é um livro pequenininho também, é só para já estar no clima, porque vai sair o terceiro no futuro, e entrar aqui também, de novo, dar aquela baixada um pouco nas páginas para pegar fôlego para seguir. Claramente que são muitos livros do King, é bastante coisa, tem coisa que né, Sob a Redoma, que tem ali quase 1000 páginas, alguns não, uns 2, 3 de 700, majoritariamente livros de 400, 500 páginas, então é desafiador esse cronograma, mas eu não quero colocar no fluxo esses livros para ver se eu consigo dar vazão, porque eu quero logo chegar, como eu comentei, nos livros que estão escritos, são sendo escritos atualmente, para ver se eu acompanho mesmo os lançamentos e seja uma coisa mais legal. Estamos quase lá, já passou dos 60 livros lidos dele, é meu autor, ou um dos meus autores favoritos, esse homem é genial, então vai ser um ano com muitas leituras boas pela frente. Eu estou, pelo menos, né, apostando bastante que vários desses vão se tornar meus favoritos. Então, galera, por hora é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.